14 de março, estamos nós aqui na segunda semana da Quaresma, no nosso 13º dia de retiro quaresmal. Para iniciar, vamos rezar suplicando a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que realizarmos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos amigos, o texto que nós iremos meditar hoje se encontra em Êxodo, capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Você que nos acompanha aí com a sua Sagrada Escritura em mãos, pode abrir em Êxodo, capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Vamos ler. Em seguida, Moisés e Arão foram ao faraó e disseram: Assim fala o Senhor, Deus de Israel: Deixai ir o meu povo para que celebre uma festa para mim no deserto. Mas o faraó respondeu: E quem é o Senhor, para que eu dê ouvido à sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem deixarei ir Israel. Eles disseram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos fazer o caminho de 3 dias, deserto adentro, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para que Ele não nos atinja com a peste ou espada. O rei do Egito, porém, respondeu: Moisés e Arão, por que fazeis o povo suspender os seus trabalhos? Voltai para vossos trabalhos forçados. E o faraó acrescentou: Vede, o povo já é numeroso na terra, e vós o fareis parar seus trabalhos forçados? Meus queridos irmãos, o faraó desta leitura representa o mundo, representa as pessoas que não conhecem a Deus. E representa também muitas vezes nós, que dizemos o conhecer, que dizemos fazer parte de sua grei, mas vivemos como se não o conhecêssemos. Deixa meu povo partir, para que me façam uma festa no deserto. Essa é a mensagem do Senhor. Esse é o pedido de Deus para Israel, para que este seu povo escolhido, separado e amado, faça no deserto uma festa. E esta ideia, meus queridos, ela volta sempre, porque Israel pertence ao Senhor. Como eu disse, foi separado e deve ser aberto a Ele, deve procurá-lo e acolhê-lo na sua vida. Deve deixar espaço para que Deus se projete ali, para que Deus sempre faça morada. Porque se Israel é seu povo, a casa do povo de Israel é a casa de Deus. E é preciso que Deus tenha de verdade o seu povo, aquele povo que o pertence. Então você tem que se dar a Deus. A festa que aqui se refere já é a festa da Páscoa, que antes mesmo da saída do Egito já era celebrada pelos israelitas, com um sentido de pedir fecundidade para o rebanho que fosse liberto das doenças e dos males. A nossa vida, meus queridos irmãos, deveria ser sempre uma festa para o Senhor. Nós deveríamos viver toda a nossa existência para o Senhor, estar diante dEle, em comunhão, em diálogo de amor com Ele. Somente assim o nosso caminho neste mundo adquire um verdadeiro sentido. Somente assim a liberdade tem sentido realmente. Como nos diz o apóstolo aos Romanos: ninguém de nós vive e ninguém de nós morre para si mesmo. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos é para o Senhor que morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Então, meus caros,
A vida neste mundo, tudo aquilo que aqui fizermos, tudo aquilo que aqui construímos, ficará aqui. Nada passará para a eternidade. Estas coisas, os bens, o poder, os amigos, a família, tudo isso passará. E no fim da vida só nos restará o Senhor. Portanto, pertencer ao Senhor. Esta é a verdade da existência de Israel. Esta é a verdade da existência dos cristãos, a verdade da existência da igreja. É a verdade da existência de cada um de nós. É a verdade da inteira humanidade. Não viver isto, meus queridos, é viver na ilusão, é viver na mentira, contrariando o nosso mais profundo ser, iludindo o nosso coração que vive sedento, enchendo-nos de ilusões vazias. E a consequência é o que nós vemos hoje. Tantos que vivem por aí numa vida sem sentido, feita de provisório, feita de remendos, feitas de coisinhas que não abarcam o todo da existência. Meus irmãos, cuidado para que a nossa vida não seja assim, vazia, sem sentido, entregue aos vícios, aos prazeres deste mundo, porque aquele vazio continua e não há nada nesse mundo que preencha. E aqui o faraó faz uma pergunta a modo de gozação. E a pergunta que faz o faraó é a mesma que faz o mundo atual. É a mesma que fazem os tantos que não acreditam a Deus. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Não conheço o Senhor. Meus caros, o governante egípcio, o alto poder do rei e da maior potência militar e cultural da época, esnoba de Deus. E hoje o mundo faz a mesmíssima coisa. O mundo se pergunta o tempo todo: quem é o Senhor? Para que serve este Deus? Que benefício esse Deus nos traz? Quem precisa dele? E muitas vezes, infelizmente, nós vemos muitos católicos iludidos, enganados, que estão repletos de boa vontade ao falar ao mundo, tomando os modos do mundo e até mesmo escondendo as exigências do Evangelho, mudando a cruz do Senhor como se isso fizesse o mundo aproximar-se de Deus. Mas isso não passa de engano, isso não passa de ilusão e também de temeridade. Entendam bem isso, nós não precisamos mudar o mundo, nós temos que mudar os cristãos. Nós temos que mudar as pessoas. E isso se faz a partir do anúncio do Evangelho. É o Evangelho que vai entrando nas pessoas e o Espírito Santo que vai convertendo. A palavra de Deus vai entrando nos corações e vai amolecendo os corações. Nós não vamos fazer o mundo se aproximar de Deus mudando o Evangelho. Isso é engano. Isso é ilusão. Isso é algo que faz mal para o mundo, para as pessoas e para nós mesmos. A palavra de Deus claramente nos indica outro caminho. Fala de um anúncio firme, sereno, um anúncio caridoso e leal de toda a verdade do Senhor. E o convite cordial e humilde à conversão. Obviamente, alguns vão aceitar este convite e outros não. Isto não pertence, isso não está na nossa mão. A nós cabe apenas anunciar com amor, anunciar com fidelidade e firmeza aquilo que o Senhor confiou aos seus santos, confiou a nós, confiou à sua igreja. Meus caros, ao Senhor cabe dar a graça da conversão, de modo que só Ele conhece, de acordo com a liberdade e a consciência de cada um. Porque não nos é permitido adulterar ou adocicar o Evangelho. Um Evangelho popular, um Evangelho fácil, um Evangelho simples,
simpático, sob medida, ajustadinho ao mundo, um evangelho ajustadinho a cada pessoa, a cada... Não, isso é falso, isso é inútil. Isso é um evangelho ancorado na prepotência humana, que esquece que somente o Senhor é quem salva e converte o nosso coração. Ai daquele que desejar converter Deus a si, ao invés de se converter ao Deus vivo e verdadeiro. E vejam bem, esta tentação não é nova. Há tempos que se tenta criar um Deus que se adeque ao mundo e ao modo rasteiro e errôneo da limitada vida do homem. Agora, observemos como aos poucos o Espírito de Cristo vai discretamente se impregnando nas Escrituras dos judeus, de modo que já aqui, onde nós lemos hoje, no Antigo Testamento, os sinais de Cristo aparecem. Vejam só, o Deus dos Hebreus, ele veio ao nosso encontro, né? Vejam só, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto para sacrificar ao Senhor nosso Deus. Está lá no versículo 3. Caminho de 3 dias para sacrificar ao Senhor, oferecer um sacrifício ao Senhor. Então, Deus é quem toma a iniciativa. Ele vem ao encontro do seu povo e pede isso. Pede para que o homem entre em comunhão com ele, para salvá-lo, para dar-lhe a vida. Do mesmo modo, no nosso tempo, Deus se encarnou. Ele vem ao seu encontro. O nosso Deus, como bom pastor, sai sempre em busca de suas ovelhas perdidas. E feliz é aquele que sabe reconhecer as suas vindas. Feliz é a alma que consegue identificar o Senhor. Feliz é aquele que abre o seu coração para o Deus que vem e está sempre disposto a nos resgatar. Quando o povo de Israel pede para seguir o caminho de 3 dias para encontrar o Senhor e render-lhe culto, nós encontramos aqui, já naquele tempo, meus queridos, a marca da ressurreição de Jesus, o caminho da morte, da sepultura e da ressurreição. O sacrifício perfeito que o Filho unigênito do Pai, o Cordeiro imolado que nos é entregue, ofereceu por Israel, ofereceu pelo mundo inteiro, ofereceu por nós, ressuscitando ao 3º dia. Este sacrifício bendito é tornado presente em cada Eucaristia, e assim nós o testemunhamos nos Sanctus da Missa, quando nós respondemos com aquela firmeza da fé: na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque não cessais de reunir o vosso povo para que em toda parte, do nascer ao pôr do sol, vos ofereçam sacrifício perfeito. No momento mais santo da missa, quando o sacerdote está ali por oferecer o sacrifício, ele entrega o corpo e o sangue de nosso Senhor. Nós, meus caros, a nossa Santa Igreja, Mãe Católica, nós somos esse povo, nascido do Espírito de Cristo Senhor, sempre em caminho para este sacrifício de louvor. E a cada Santa Missa, a cada sacrifício cotidiano, torna-se presente e atuante o verdadeiro e pleno louvor, o verdadeiro e pleno sacrifício que o Senhor deseja, feito da obediência amorosa do Cristo, Deus ao Pai, por nós e pelo mundo inteiro, na potência do Espírito Santo. Cada vez que o novo Israel, a Santa Igreja, celebra este mistério, torna-se presente o sacrifício perfeito do Cordeiro imolado, oferecido pelo sumo sacerdote eterno, que é Cristo. E assim tornam-se presentes todos os sacrifícios que Israel, já na antiguidade, ofereceu ao Senhor. Outro ponto que é importante na leitura de hoje para a nossa meditação é o modo como o faraó reage
pedindo que deixe essa história de oferecer sacrifício e que os judeus voltem ao trabalho. E hoje, meus queridos, não é diferente. O mundo diz a todo instante: são os preguiçosos esses rezadores, são os preguiçosos esse povo que vive só na igreja. Diz que o tempo gasto com Deus é inútil, é desperdício. Que a única coisa que vale é o trabalho, que vale é o fazer, é o produzir. Que a oração, a vida contemplativa são bobagens, alienação, fuga, preguiça. Que obras, que trabalhos pastorais, que ações de caridade ou qualquer outra ação ali ativista, que todas essas coisas concretas, que somente isto é o que vale, que somente isto é o que conta, que somente isto é que importa. Infelizmente, há entre nós ímpios, tantos ainda hoje fora e dentro da igreja. Então, eu convido a você a refletir sobre isso, porque o Senhor quer que você se dedique às coisas dele. Ele quer o seu coração, Ele quer você por inteiro, Ele quer o seu amor. Ele quer o serviço de uma vida que seja para o seu santo louvor, não somente em alguns momentos. Hoje eu convido a você, como povo de Israel, fazer um sacrifício pelo Senhor. Escolha como quiser. Pode ser algo bem simples. Ir a algum lugar a pé ao invés de ir de carro. Ficar um tempo com o ar-condicionado ou ventilador desligado. Ficar um pouquinho calor. Fazer algum trabalho manual por outra pessoa. Enfim, qualquer atividade simples. Algo que faça você fazer um pequeno sacrifício. E ofereça esse sacrifício ao Senhor. Mas lembre-se, o sacrifício que mais agrada a Deus é aquele que melhora a vida do irmão. E eu fico por aqui. Mais uma vez eu peço que nos ajude compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos, que faça publicações em suas redes sociais divulgando o nosso retiro e não deixe de se inscrever em nosso canal, visitar o nosso site e comentar aqui mesmo para que o nosso apostolado alcance um número cada vez maior de pessoas. Peçamos, para encerrar, a proteção da Virgem Santíssima. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Meus queridos, Deus abençoe a todos e até amanhã, quando nos veremos novamente no nosso já 14º dia de Retiro Quaresmal. Até lá!